Você não precisa que eu diga que a estratégia de relações públicas da maioria dos estúdios de Hollywood nos últimos anos tem sido subótima. You don't say. Quem poderia imaginar que insistir em posições impopulares e culpar seus próprios clientes por não aceitarem a gororoba absoluta que você serviu para eles não seria uma jogada vencedora? Mas às vezes, quando confrontados com provas irrefutáveis de que erraram feio, não tem outra opção a não ser entrar em modo de controle de danos e tentar apagar o incêndio. A Disney certamente tem muitos incêndios de RP para enfrentar agora, e um dos maiores deve ser a montanha de dinheiro que é a produção de Branca de Neve. Neve e os 7 indivíduos mágicos diversos e não conformistas de gênero mudou recentemente para o Branca de Neve e os anões CGI constrangedoramente compostos que parecem mais visualmente chocantes do que colocar Mr. Blob no próximo filme de Jogos Mortais. De volta, de certa forma, uma combinação do conceito inicial puro, fotos pouco lisonjeiras do set e declarações incendiárias da atriz principal Raquel Zegler criaram a tempestade perfeita de rejeição pelos fãs, colocando o estúdio em modo de pânico e forçando um adiamento no lançamento por um ano inteiro enquanto tentavam desesperadamente resolver o problema. O filme em si pode ser recuperável com reescritas e refilmagens, embora isso seja discutível. Mas o problema maior agora é como mudar a percepção de sua estrela controversa. Quero dizer, como fazer as pessoas gostarem de alguém cuja imagem pública despencou pior do que a de Jada Pinkett Smith? It's Hollywood, baby! Bem, a resposta veio na forma de uma entrevista variada entre Raquel Zegler e a estrela da Pequena Sereia, Halle Bailey, que se juntaram para compartilhar suas experiências como princesas da Disney. Todos os 40 minutos dela. Agora, uma parte significativa da entrevista é apenas as duas se elogiando mutuamente. Mas há um ponto em que discutem algo de substância, e são as críticas divertidas às suas escalações, dado que ambas interpretaram versões alteradas racialmente de personagens originais. Agora, uma coisa que você pode notar é o quão diferente Raquel Zegler parece, fala e age agora em comparação com todas aquelas entrevistas famosas que a colocaram em tanta encrenca. There's a big focus on her love story. With a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. I just mean that it's no longer 1937, and all of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. But Mas a Zegler ousada, abrasiva e franca se foi, e em seu lugar está uma jovem quieta, pensativa e humilde que só tem elogios e reverência pela história de Branca de Neve. The cartoon was made 85 years ago, and therefore it's extremely dated when it comes to the ideas of women being in roles of power. Several months later. The cartoon's so beloved. It's like a monumental moment in film history. Yeah. It was like the first feature-length cartoon movie, to the point where it won honorary Oscars, and all of these amazing things that happened for that film are the reason that you and I really get to sit here today, because it made Disney what it is. Isso é uma virada impressionante. O que poderia ter causado uma mudança tão grande nas atitudes? Não se preocupe. Vamos falar sobre isso depois. Acredite. Mas a parte realmente interessante por enquanto é o que acontece quando discutem a reação negativa que ambas experimentaram em seus papéis. Porque, caro espectador, este é o verdadeiro propósito de toda a entrevista de 40 minutos e desviar a atenção. The way you are just so graceful and respond and it's just the most beautiful thing to see. Because it's hard being women under the spotlight. People are so critical. Veja, há uma psicologia muito inteligente em ação aqui. E não é até você dar um passo para trás por um minuto e pensar nas duas atrizes diferentes que você percebe como essa entrevista está tentando manipulá-lo. Porque, em poucas palavras, essas duas pessoas não são nada parecidas. Primeiro, vamos considerar como foi a jornada de Halle Bailey. Ela certamente enfrentou críticas por seu papel em A Pequena Sereia, principalmente porque interpretava uma versão alterada de um personagem historicamente branco. Agora, você pode debater os méritos do argumento o quanto quiser, mas o ponto aqui é que a maioria das pessoas tinha um problema com a escalação de Bailey, não com Bailey como pessoa. Por quê? Porque ela não deu motivos. Ela geralmente parecia bastante encantadora e simpática em entrevistas e eventos promocionais. Apenas mais uma atriz fazendo seu trabalho e empolgada por assumir um papel tão importante. Ela não sentiu a necessidade de rebater seus críticos. Não criticou o filme original por falta de diversidade e não desrespeitou seus colegas de elenco ou agiu como se tivesse direito a mais do que já tinha. Isso foi uma jogada muito inteligente de sua parte, porque ela em grande parte evitou a controvérsia em torno do filme. E hoje, a maioria das pessoas parece ter uma atitude bastante simpática em relação a ela. Raquel Zegler, por outro lado, começou de maneira semelhante, mas seguiu um caminho muito diferente. Sua escalação como Branca de Neve definitivamente inspirou as mesmas reclamações sobre desrespeitar o material de origem.
Mas crucialmente, essas reclamações ainda eram direcionadas ao filme e ao estúdio, não à atriz que interpretava o personagem. E se ela tivesse apenas ficado quieta e aguentado a tempestade, eventualmente ela teria diminuído e ninguém teria se importado muito. Mas o momento em que realmente foi termonuclear foi quando os comentários de Ziegler em eventos e entrevistas ressurgiram, e as pessoas começaram a ter uma noção de quem ela era e como ela se sentia em relação ao seu papel. It's extremely dated. Yeah. Weird. She's not going to be safe with the prince and she's not going to be dreaming about true love. Não, eu não quero fazer suposições e atribuir motivos aqui porque nenhum de nós é leitor de mentes, e somente ela realmente conhece sua posição em tudo isso. Talvez toda a fama e atenção tenham subido à cabeça dela e ela tenha se deixado levar pelo momento. Ou talvez ela tenha interpretado mal a situação e dito o que achava que as pessoas queriam ouvir, apenas para perceber mais tarde o quão errada estava. Droga, talvez tenham dado a ela um monte de pontos de discussão pela própria Disney e ela estava obedientemente dizendo o que lhe mandaram dizer. Todas essas coisas são possibilidades com certeza, mas dado que seus comentários foram tirados de várias entrevistas em momentos e lugares diferentes, mas todos parecem seguir o mesmo fio comum e tom, não parece irracional concluir que esta é sua personalidade genuína e suas opiniões reais. E para a maioria das pessoas, é justo dizer que ela não exatamente se tornou querida. Ela parecia audaciosa, arrogante, privilegiada e desrespeitosa. Parecia não ter nada de bom a dizer sobre o filme original. Ela zombou abertamente do conto de fadas no qual o filme foi baseado e até riu da possibilidade de um de seus colegas de elenco ser removido do filme completamente. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. Não, eu não sou um ator ou uma celebridade de Hollywood. Mesmo assim, posso dizer a você que não é assim que você se comporta em público, especialmente quando é um ator relativamente desconhecido protagonizando um filme pelo qual as pessoas já estão desconfiadas. O que você realmente precisa fazer em um momento como este é tranquilizar sua audiência, projetar uma imagem de alguém que está muito ciente da responsabilidade que recai sobre ele, que tem nada além de respeito e reverência pelo filme original do qual as pessoas claramente ainda estão apegadas e que está determinado a fazer o melhor possível para honrar esse legado. Você quer parecer alguém que está ao lado deles, que entende suas preocupações e respeita suas opiniões. Isso significa reprimir seus próprios pensamentos e opiniões pelo bem do projeto? Talvez engolir um pouco de orgulho e ego para parecer mais humilde e grato do que realmente é? Claro. Mas é assim que o jogo funciona. Você é um ator. Seu trabalho é fazer e dizer coisas que você não necessariamente acredita, apenas porque as câmeras podem ter parado de filmar. Isso não significa que o trabalho acabou. Tudo isso é uma maneira elaborada de dizer que, ao contrário de Halle Bailey, Raquel Ziegler meio que atraiu a maioria disso para si mesma. Sim, ela pode ter sido tratada de forma difícil no início, mas ela jogou suas cartas da pior maneira possível, transformando a antipatia geral em relação ao filme em aversão pessoal a ela. Isso me leva elegantemente de volta a essa entrevista variada tão importante porque foi uma jogada especialmente astuta por parte da Disney. Veja, se você colocar duas atrizes que superficialmente têm muito em comum e ambas enfrentaram críticas contra suas escalações, é muito fácil criar uma forte associação na mente do público. Como um grande homem disse uma vez, você pode não ter notado, mas seu cérebro notou. Claramente, ambas foram discriminadas pela exata mesma razão, e, portanto, nenhuma delas é culpada pelo que aconteceu com elas, convenientemente ignorando o fato de que uma delas absolutamente é. É uma equivalência falsa projetada para gerar simpatia e culpa, contando com as pessoas terem memórias incrivelmente curtas e esquecerem a verdadeira razão da reação contra Ziegler, ou serem leigos sem uma compreensão mais profunda do que realmente aconteceu desde o início. Billy está lá por uma razão e apenas uma razão, interferir a favor de Raquel Ziegler, absorvendo parte do impacto e dissipando-o da mesma forma que ela dissipou a reação contra seu elenco na área dela sendo charmosa e simpática. Enquanto isso, Ziegler foi cuidadosamente treinada para dizer exatamente as coisas corretas no tom de voz correto para parecer ponderada, madura e conciliadora em vez de audaciosa, superconfiante e opinativa. É tudo muito habilidoso, tudo muito cuidadosamente gerenciado e considerado para gerar o máximo de impacto. Mas a questão é, e isso realmente funciona? Bem, pessoalmente, eu acredito em segundas chances e redenção. Acho que sempre deve haver um caminho de volta para pessoas que cometeram erros no passado. Caso contrário, você não lhes dá incentivo para mudar suas atitudes. Por exemplo, Brie Larson conseguiu deixar para trás muitas de suas controvérsias passadas ao evitar posturas políticas e declarações públicas divisivas, apenas seguindo em frente com o trabalho de ser uma atriz. Sim, não ajudou muito para o seu último filme, mas sejamos honestos, eu não acho que ela tenha sido a razão do fracasso de The Marvels. É difícil ficar com raiva de alguém que está genuinamente arrependido pelo que fez e quer se redimir. Mas essa é a palavra-chave aqui. Genuíno. Tem que parecer que é realmente real, e, neste caso, não parece. Nada disso parece uma tentativa genuína de se redimir e corrigir o registro.
Parece mais uma decepção cuidadosamente calculada, transferindo a responsabilidade por erros passados para outras pessoas e mudando silenciosamente de curso sem admitir que estava no caminho errado desde o início. É uma peça muito habilidosa de manipulação de imagem de um estúdio que sabe que errou, mas não consegue admitir. E, embora eu não ache que vá mudar a opinião de muitas pessoas sobre o filme ou a atriz,